Hoje, iniciando nossa segunda temporada do Cafezinho com o Julinho, e abro aqui o nosso podcast com uma frase muito legal. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, de Fernando Pessoa. Já encontra-se aqui no nosso estúdio, né? O nosso convidado, Dr. Fabiano Pascoal, e o microfone está aberto para suas considerações iniciais. Agradecer o convite, Julinho, muito prazer. Eu lembro que da outra vez que eu estive no podcast, fui muito bem acolhido. E dizer aqui ao seu público, um público muito selecionado, que eu estou muito feliz de estar aqui, de poder tecer aqui algumas considerações da maneira que a gente possa contribuir com o seu público. Trago aqui um abraço ao nosso prefeito Elber, todo o corpo secretariado, desejando sucesso cada vez mais ao seu trabalho, que soma por demais o nosso município. Parabéns. Fabiano, eu que fico muito lisonjeado, né, para a gente dar o início da segunda temporada e abriu o nosso trabalho já com uma pessoa assim tão ilustre, né, na nossa cidade, um vice-prefeito de Macaé, e que tem trabalhado muito. Isso para nós é muito importante, até porque o senhor vem das camadas, né, menos favorecidas, e aí eu vejo isso com um olhar com muita promessa, né? E eu tenho certeza que o senhor vai poder, junto do nosso prefeito, para poder fazer um trabalho importante para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas eu inicio aqui a nossa série de perguntas. Sabe que existe uma expectativa muito grande das pessoas que fizeram o concurso, né, de 2012. Então a gente sabe que já existe uma determinação, né, de um chamamento. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco mais sobre isso, porque as pessoas têm perguntado e a gente não, e na verdade eu não sei dar uma resposta. Então aproveitar essa oportunidade para que o senhor possa esclarecer aí, né, resumidamente, para que as pessoas possam ficar mais tranquilos. Uma pergunta muito boa, né? Já começando já os trabalhos com a pergunta a queima-roupa aqui do nosso Julinho em relação ao concurso público do ano 2012. Bom, de maneira resumida, o que acontece? No passado, né, como já foi dito, foram realizados concursos públicos no município de Macaé, concurso edital 1 e 2 de 2011 e 1 e 2 de 2012. E o gestor da época, ele chamou as pessoas que foram anunciadas ali naquele concurso, né? Então, exemplo, médico, clínico geral, anunciou lá 4 vagas, um exemplo, chamou os 4. Técnico de enfermagem, 3 vagas, chamou os 3. E assim aconteceu. Só que aconteceu uma outra coisa que dentro do direito a gente chama que é a preterição de cargo público. Ou seja, se ele anunciou lá 4 vagas de médico e chamou os 4, a administração pública não tem obrigação nenhuma de chamar o 5º em diante. Nenhuma. Pode, se assim desejar, dentro da vaga do concurso, mas não tem obrigação. O que aconteceu nesse concurso é que a administração da época, tá, chamou os concursados que foi anunciado na vaga e contratou temporariamente as mesmas, os mesmos cargos anunciados. E isso causou um direito àquele que não teria. É exatamente isso que aconteceu. E o que aconteceu? As pessoas, vendo essas contratações, entraram com ações individuais, até porque eu estou falando de uma situação que aconteceu há mais de 10 anos no município, né? E quem não entrou com essa ação individual, ou porque não tinha advogado, ou que não pôde ir na defensoria pública, o próprio Ministério Público de Macaé entrou com uma ação para justamente pleitear o direito de quem não entrou com as suas ações individuais. Se você olhar o site do município, a cada mês tem publicação do município convocando pessoas desse mesmo concurso, de quem entrou com ação individual. Quem não entrou, o próprio Ministério Público entrou com uma ação em 2016, que era o final da prescrição desse direito, que é o processo, para quem quiser anotar, 0001287 01287 56 2016 819 0028. Esse é o número do processo que o promotor de Macaé entrou no ano de 2016 para todos aqueles candidatos que não entraram com as suas ações individuais, tá, pleiteando a vaga para essas pessoas que também tiveram o seu cargo preterido. Qual é o fundamento do promotor?
todo aquele cargo que foi anunciado no edital e que a administração chamou o número de pessoas que foi colocado no edital e contratou o mesmo cargo, o município vai ter que mandar embora esse contratado e chamar o mesmo número de concursados. Exemplo, se então, num caso de um médico clínico geral, anunciei 4 vagas, chamei os 4. A administração não teria obrigação de chamar ninguém. Mas se contratei 50, eu vou ter que então mandar esses 50 embora e chamar aqui do 4º em diante até dar 50. É isso. Entendi. É isso. Então, as vagas serão ocupadas para aqueles que prestaram o concurso na época. Na época, exatamente isso. Nesse processo aí, que está em curso em Macaé, na 3ª Vara Civil, qualquer pessoa pode, se quiser olhar, contratar um advogado, lá no fórum, de HPM, ver como é que está o andamento. Atualmente, esse processo está na fase de auditoria. O juiz determinou que um perito pudesse verificar todos os contratos que o município tem desde a época, para que possa chegar hoje a uma conclusão. Quantos cargos o município tem que chamar para daí então finalizar esse processo? Essa é a situação do processo atualmente. Doutor Fabiano, então, na verdade, esse concurso acaba atravancando qualquer intenção do município em fazer um novo concurso. Exatamente. Por força. Queria que o senhor explicasse também sobre isso, porque as pessoas falam assim, por que está se fazendo o processo seletivo simplificado e não faz, então, o concurso? Então, queria que o senhor pudesse explicar. Exatamente isso. Por força dessa ação judicial, o município não pode fazer concurso público nesses cargos que estão discutindo nessa ação. O processo seletivo, que é uma outra modalidade de trabalhar para a administração pública, né, desde 1988, você trabalha para a administração pública de 3 maneiras: cargo comissionado, concurso público ou contrato. E o contrato tem 2 hipóteses, né? O contrato direto ou o contrato por processo seletivo. No caso de Macaé, não se pode fazer concurso na saúde enquanto não resolver esse processo. Resolvendo esse processo, chamando lá o quantitativo de pessoas que a justiça determinar, o município está habilitado para fazer concurso na área de saúde. Hoje não pode. E quanto mais ou menos, só tem assim uma base, quantas pessoas hoje que vão ser beneficiadas com esse concurso? Considerando que isso foi uma situação que ocorreu em 2011, nós estamos em 2025. Sim. 14 anos depois. Várias pessoas já entraram com suas ações individuais desde 2011. Já entraram? Já foram empossadas, com esse argumento do que a administração, na época, fez a contratação em ponto temporária e meio um concurso aberto. E considerando o número de pessoas que não entraram na justiça e o que está se definindo nessa ação judicial, eu acredito, com todo respeito aí às centenas de habilitações que já estão nesse processo. Julinho, se você entrar nesse processo aqui hoje, você vai ver lá quase 15 mil habilitações. Quase 15 mil pessoas acreditam que vão ser chamadas nesse processo. Mas aí cabe lá o período judicial de informar se, em meio às ações que em 14 anos já foram dadas entrada, se realmente esse número de quantitativo que vai ser chamado no caso ainda. É um imbróglio, né, que se formou. Exatamente. Diante dessa situação, né? É importante deixar claro o seguinte, eu vejo nesse processo muito isso. Vou voltar no exemplo clássico aqui. Se o concurso daquela época anunciou médico clínico geral e o município contratou médico clínico geral, essa ação do Ministério Público trata disso. Entendi. É nome por nome. Se a pessoa fez concurso para médico, um exemplo, tá? Ginecologista. Sim. Mas no concurso aqui não anunciou isso não está sendo tratado nessa ação judicial. Entendi. E eu vejo muito essas confusões nesse caso. Entendeu? Então, acho que dá para esclarecer um pouco nessa situação, porque as Mas pessoas está na fase final têm agora. perguntado muito sobre isso. Qualquer pessoa pode consultar o processo, ou se não quiser ir ao fórum, pode contratar um advogado, ou a Defensoria Pública, que não tiver condição de pagar advogado, para poder saber como está o andamento. Do número de pessoas que aparecerem nesse processo, né, que a justiça determinar que o município tem que convocar, o município vai fazer. Nós estamos conversando aqui com o doutor Fabiano Pascoal, esse vice-prefeito, nosso amigo simpático, né, que está em todos os lugares. Eu queria saber, doutor, como que o senhor consegue esse fôlego? Outro dia, eu bem não levantei, o senhor já estava naquela caminhada que parece que começou à meia-noite. Quando eu fui ver, o senhor já estava num campeonato. Depois, à noite na igreja, falei, meu Deus do céu,
Que isso? Mas onde o senhor arruma esse fôlego? Como é que é esse negócio aí? Imaginar que o senhor tá acima do peso também. Na administração do nosso prefeito Elvis, como ele mesmo diz, é trabalhar no mínimo 4 vezes. Então, para acompanhar ele, que é um trator trabalhando, a gente tem que arregaçar as mangas, mas literalmente. O senhor tá tentando. Então, assim, a gente tenta, obviamente. Então, hora na caminhada, hora na canoagem, hora na igreja, hora no churrasco, hora no batizado, dentro daquilo, obviamente, que a gente busca cada vez mais, que é atender a nossa população. Sabe por quê, Julinho? Pelo seguinte, eu estou aqui enquanto advogado, nesse momento estou licenciado da advocacia, porque o cargo de vice-prefeito eu fico licenciado da advocacia, assim como era procurador-geral, também fiquei licenciado da advocacia do privado. Como procurador eu poderia advogar só pelo município, como vice-prefeito eu não posso advogar em hipótese alguma. Então, se eu aceitei o convite para ser vice-prefeito do Elbert, é porque eu quis. E se eu desejei estar aqui, me colocando à disposição da sociedade de Macaé, a convite do nosso prefeito Elbert, eu tenho que estar aqui diuturnamente fazendo o melhor. Até porque quem se coloca à disposição do poder público não tem essa de horário, de dia. Você mesmo, você fala comigo sábado, domingo, feriado, qualquer dia. E isso é o que o nosso prefeito determina, carinhosamente falando, para todos aqueles que realmente estão aqui. Porque dentro dessa votação histórica que o nosso prefeito recebeu na eleição recente, a população confiando na continuidade do nosso prefeito Elbert, todo o corpo secretariado e aquele que se coloca à disposição, quanto mais a gente avança, é mais um serviço público sendo colocado à disposição da sociedade. Por isso que eu estou diuturnamente junto com ele. Isso é importante porque, na verdade, assumindo um compromisso, né, que se prometeu na eleição, na campanha. Né? Então, eu vejo que isso aí é comprometimento. E eu vi até ontem eu vi uma reportagem do irmão do Cleitinho, que ele é prefeito de uma cidade lá do interior de Minas, né? Cidade de Minas, cidade é importante. Ele dizia o seguinte: eu sou um péssimo pai, um péssimo marido e um péssimo chefe de família, mas eu sou um excelente prefeito. Ele quer dizer o seguinte, que ele abriu mão da vida dele para poder assumir, se comprometer com aquilo que ele havia prometido na campanha. Então, às vezes não, isso acontece muito com as pessoas que são comprometidas. Você abre mão daquilo que é mais valioso, que é a nossa família. Né? Então você fica, quando você não consegue fazer isso, você acaba fazendo as duas coisas, não dá, as duas coisas passam a não ter resultado. Não é? Porque quando você passa a ser um homem público, o senhor, por exemplo, o senhor é vice-prefeito em qualquer lugar. Onde o senhor estiver. Na praia eu sou vice-prefeito, na igreja é vice-prefeito, aonde o senhor estiver. Então não dá para dizer assim, não, eu sou vice-prefeito de segunda a sexta. Né? Então eu acho que quando o senhor pensa assim como prefeito também, que não tem vida social, acaba não tendo vida social, porque o compromisso é tamanho que você acaba deixando isso para depois. Mas o senhor é jovem, né? É jovem, tem muita gordura para queimar. Literalmente gordura para queimar. Eu comecei a fazer uma dieta semana passada. Agradecer aqui o doutor que me atendeu. Não sei se eu posso falar o nome aqui, claro, mas enfim. Pode, fica à vontade. Então, agradecer o doutor Márcio que me atendeu. Ele identificou minhas taxas lá e eu comecei a fazer uma dieta semana passada. E já perdi 5 quilos já. Então, o meu objetivo é perder aqui uns 20 quilos, porque aí eu vou caminhar mais junto ao prefeito, e digamos assim, com um peso menor, para poder estar junto. E olha que eu pratico jiu-jitsu também, para poder associar. Mas é importante esse tema que você falou, Julinho, em relação à família. No meu caso, eu tento sempre trazer minha família nos eventos que eu venho participar. Eu vejo mesmo a sua esposa, mesmo, exatamente. Um abraço aqui, minha esposa Fabíola, minha filha Maria Carolina, que estão nos assistindo com certeza. E eu trago muito eles comigo nos eventos para poder estar acompanhando. Porque quando eu aceitei o convite, é importante dizer isso, eu conversei com elas, olha só, papai, falei com minha filha, papai foi convidado, né, com o tio Elbert, está ajudando ele agora como vice-prefeito, não mais como procurador-geral. E o que vocês têm a dizer? Conversei com eles, eles aceitaram. Tanto é que na campanha me acompanhavam e também no dia de hoje não puderam estar aqui comigo, mas estão sempre me acompanhando para poder estar junto. Porque uma coisa para você dizer, e vou falar aqui olhando para o teu público, a família é a base de tudo. Atrás de um homem, atrás de uma mulher, tem alguém, uma base. Então a família é a base de tudo. Beijo, gente. Nós estamos aqui com o doutor Fabiano, nosso vice-prefeito, acompanhando aqui o nosso Cello, né? Grande Cello vascaíno, o nosso o André e o grande Saraiva, né?
Caralho, o suplente de vereador aí pela coligação. Tô tomando minha aguinha aqui, não tá? foi dessa vez, mas eu tenho certeza que 28 você vai estar firme e forte aí para entrar, para disputar essa batalha. Doutor Fabiano, queria fazer outra pergunta ao senhor. É que as pessoas têm. Aqui nós temos aqui, ó, 1.000 pessoas acompanhando o nosso podcast, né? Muito legal mesmo. Tempo real. E tem algumas perguntas. Então tem uma pergunta aqui, eu não sei se pode até pular, mas na verdade, o nosso programa é um programa ao vivo, e ao vivo não tem esse negócio de fake news, não. Aqui não tem esse negócio de cortar, de fazer aquela. Enfim, aqui vai direto. Sobre esse processo seletivo simplificado que aconteceu aí há cerca de 2 anos, que tem algumas pessoas que não foram convocadas, e aí já tem outro processo seletivo também para a mesma secretaria. Como é que ficaria isso? É muito importante essa questão do processo seletivo, ou até de concurso público. Vamos lá. Se eu faço um concurso público, por exemplo, ou um processo seletivo, a diferença do processo seletivo, você não é efetivo. É uma contratação precária, em que pesa a prova, mas não é exatamente um concurso público. E eu anuncio 4 vagas, é minha obrigação enquanto administração pública chamar os 4. Tá? Aí vamos imaginar que eu preciso de mais 4 vagas daquele mesmo cargo. A pergunta é, eu tenho 2 opções. Eu chamo os 4, embora eu anunciei 4 vagas, a minha obrigação é 4, e ao longo da validade do concurso, ou do processo seletivo, eu descubro que eu preciso de mais 4. Eu tenho 2 alternativas. Ou eu chamo mais 4, e por mais que eu anunciei 4 vagas, eu vou chamar mais 4, vai dar 8, ou eu posso esperar terminar a validade e abrir um outro processo seletivo e chamar 4 de novo. Por que isso? Qual que é a ideia do concurso público? Chamar os melhores, não é? Ótimo. Então, se eu anunciei 4, e se 1.000 pessoas escreveram, por exemplo, eu quero os 4 primeiros. Eu posso, se quiser, chamar o 5º, 6º, 7º, 8º, ou eu posso esperar terminar a validade e fazer um outro processo, eu quero os 4 primeiros de novo. Entendi. Então, num processo seletivo do passado, a administração, chamando o número de vaga anunciada, ela não tem obrigação nenhuma de chamar o número excedente. Ela pode chamar se quiser ou fazer um outro processo, independentemente de ser o mesmo cargo, obviamente, porque ela vai primar sempre pelos primeiros. Aconteceu, por exemplo, recentemente isso, no Tribunal de Justiça do Estado de Janeiro, que uma comissão lá de concursado, embora aqui é processo seletivo, mas o fundamento é o mesmo, foram pedir lá ao então presidente do Tribunal de Justiça que não esperasse terminar a validade do concurso, uma vez que ele já tinha anunciado que precisava de contratar mais 500 pessoas, e chamasse num concurso que já estava terminando a validade, os 500. Ele falou, não, eu quero os 500 primeiro. E hoje, se eu chamar, eu estou chamando os 500 depois. Eu vou esperar terminar a validade e fazer um outro concurso público. E aconteceu isso no Tribunal de Justiça do Estado de Janeiro. Doutor, tem uma situação que aconteceu agora no município de Campos, que há uma controvérsia muito grande com relação ao que aconteceu lá, né? O Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que as pessoas que eram servidores, que não fizeram o concurso público até 88, ele então fazia opção. Então, automaticamente, ele passou a ser o quadro efetivo da Prefeitura de Campos. E aí, eu perguntando a alguns advogados aqui em Macaé, Julinho, Macaé também vai entrar, vai sofrer essa baixa. Porque, na verdade, isso é uma decisão que vai correr no Brasil todo, né? Campos foi a cidade que certamente visualizaram mais essas questões e é um problemaço. Aí eu pergunto ao senhor, Macaé realmente tem algum servidor que foi contemplado com essa normativa antes da Constituição? É uma pergunta muito boa, aliás, o nível aqui das perguntas está sendo realmente... A gente está estudando, né? Nós estamos acompanhando, né? Eu sou apaixonado por política. Eu estou vendo ali um Código Civil ali, um Código Penal complementar na Constituição Federal. Pessoal, aqui não é fácil não, hein? Tem pergunta combinada aqui. Pergunta atira mesmo, assim, né? Na verdade, isso aí é um fato muito real. Você vê que o Vladimir, ele foi a Brasília para discutir essa situação, porque lá é um problemaço. O que acontece? Sem nenhum, obviamente, viés de saber mais ou menos em relação a um advogado, porque no direito, Julinho, tem uma coisa que é muito interessante. Na matemática, 2 mais 2 dá 4. No direito não é bem assim. Depende do entendimento. Depende do entendimento do juiz naquele momento sobre um caso.
E muitas das vezes a decisão que é tomada hoje, daqui a 5, 10 anos, pode ser tomada no mesmo caso diferente. Tá? No direito tem uma coisa chamada direito inter partes, ou seja, a decisão vale naquele processo, e uma decisão erga omnes, que vale fora daquele processo. Com todo respeito ao colega que deu a sua opinião, eu vou discordar. Esse caso de Campos é uma questão pontual que só vale naquele município. Sim. Tá? Ali foi uma ação do Ministério Público que entrou em face do município de Campos e que a decisão da primeira instância, ou seja, em Campos, foi favorável, na segunda, que foi a capital, foi favorável e levou em Brasília. E em Brasília definiu, obviamente, que a situação foi colocada dessa maneira. Mas vale naquele caso, não vale para outros 6 mil municípios. O que, na verdade, pode se fazer é o seguinte: dizem que o verdadeiro esperto é aquele que erra e nem erra mais. E o esperto mais é aquele que nem erra vendo o erro do outro. Essa decisão de Campos significa o seguinte: um município que não seja de Campos, vendo o que aconteceu em Campos, se tiver essa situação no seu município, ele pode usar daquela decisão e já corrigir o seu. Mas essa decisão só vale para o município de Campos. É uma ação inter partes. O que pode acontecer, como eu disse, é a jurisprudência desse caso servir para outro, mas não é o caso. Entendi. Bom, o que acho que é específico. Minha humilde opinião enquanto advogado, aliás, estou fazendo 20 anos de advogado esse ano, só vale naquele caso. Mas o direito é muito uma questão de interpretação. Bom, no caso ali específico, é muito interessante dizer isso. O que acontece em relação ao concurso público? Eu acabei de falar que são 3 hipóteses de trabalho de administração pública: concurso público, contrato ou cargo comissionado. Essa regra, Julinho, ela aconteceu na Constituição atual, de 88. Por mais que tenha suas 100 emendas, ela está na nossa Constituição atual, orquestrada pelo saudoso Ulisses Guimarães, que era, obviamente, o presidente da Comissão Constituinte da época. E, dentro dessa regra, quando se foi determinado que para trabalhar na administração tinha que fazer concurso público, já tinha gente trabalhando em vários órgãos públicos, Julinho, por indicação. Por indicação. Uhum. E quando a Constituição fala, a partir de hoje só trabalha na administração pública de concurso, o que ela fez? Mas quem já estiver trabalhando, permanece. Sem concurso público. Mas aí é o mérito desse processo especificamente. Quem faz concurso público, Julinho, ele é estatutário, de maneira precípua. Ele não tem carteira assinada, ele tem termo de posse. A não ser que o concurso público diga: ó, você vai fazer o concurso público, mas você vai ser seletista. Um exemplo: Petrobras é seletista, Caixa Econômica, Banco Brasil, em que pese concurso público. CLT, não tem a estabilidade. Prefeitura, estados, em sua grande maioria, estatutário. Quando a Constituição falou em 88 que quem estava trabalhando antes era para permanecer, ela nunca disse que era para permanecer como estatutário. Ela disse que podia permanecer. O que Campos fez? Permaneceu como seletista. Tempos depois, a pessoa se aposentou como estatutário. Uhum. Mas não foi isso que a Constituição falou. Então, o que foi levado ao STF foi justamente isso. Olha, a Constituição disse que você podia ficar sem concurso até aposentar da forma que você está, CLT. Só que tempo depois colocou como estatutário e aposentou como estatutário, que é um direito de quem faz concurso, e essas pessoas não fizeram o concurso, e é isso que o promotor discordou e ganhou no STF. Eles vão ter que ser desaposentados e aposentar como seletista. Julinho, qual que é a diferença de se aposentar como seletista e estatutário? Simplesmente uma coisa. Se você se aposenta como seletista, que é o regime geral da Previdência, você tem um teto do INSS, que hoje está quase 7.400. Essa é a diferença. E se eu for estatutário, eu me aposento como 100% que eu ganho na ativa. Essa é uma diferença muito importante. Então, se eu sou estatutário de um município qualquer, ou do Estado da União, e ganho lá 10 mil reais, quando eu aposentar, eu vou ganhar 10 mil reais. Mas as integrações. Se eu sou seletista e eu ganho 10 mil na carteira assinada, o máximo que eu vou ganhar no INSS é os 7.200. E isso se eu chegar nos 7.200. Então é interessante você aposentar como estatutário. Nesse caso, as pessoas eram seletistas e se aposentaram, Julinho, como estatutário. O STF falou que isso não pode. É só para esclarecer, porque a pergunta que foi feita, até porque existe uma controvérsia, né? Porque o prefeito de Campos, quando ele fala que isso atinge o Brasil inteiro. Mas só tem esse entendimento, e como o senhor diz que interpartes. Em direito são entendimentos, e a pergunta foi feita porque
eu entendi que certa Macaé poderia ser prejudicado com relação a isso. E o pior, né, que lá ele, pelo que eu tenho lido, ele tem que se desaposentar e aí o município pagar, devolver ao INSS, devolver aquilo, quer dizer, cofres aos cofres públicos. E aí, a parte da Previdência que seria mandar para o Regime Geral. É uma coisa assim, uma conta delicada, né? Doutor, nós temos algumas perguntas aqui, por sinal, muitas perguntas, enquanto o senhor vai respondendo aqui uma... Então, deixa eu só complementar uma parte que acabou que você falou e eu me lembrei que ficou pendente. Em relação a Macaé. Macaé, Julinho, há mais de 30 anos atrás, tinha também servidor dessa mesma condição. Os guardas municipais, aquele guarda verde, sim. Aquele guarda verde era nessa mesma situação. Mas em Macaé, todos se aposentaram pelo regime próprio da época. Não foi o caso de Campos. Então, voltando à questão do caso de Campos, né, um abraço ao nosso prefeito lá, o Vladimir, que está fazendo um trabalho muito bom lá, reeleito também com uma votação muito esplendorosa, com data máxima venda, ou seja, com todo respeito a quem tem diferente, a decisão só vale para Campos e serve de tabela, vamos colocar dessa maneira, sem obrigação aos quase 6 mil municípios, como jurisprudência, mas não obrigação. Sim. Doutor, tem uma pergunta que não sei se o senhor vai responder. Como é que é aqui o negócio? É ao vivo? Claro. Tem aqui, Simone Vieira Moraes. Doutor Fabiano, ouvi dizer que os contratados de 2020 e 2021 iriam sair agora para os concursados entrarem. Pois bem, tem muita gente que entrou em 21 e não vai sair. Gostaria de saber por quê. Não sei se o senhor pode responder. Se posso responder. Tô sim. É muito interessante essa pergunta e é importante fazer essa fala. O Tribunal de Contas do Estado de Janeiro, que é um tribunal administrativo, muita gente que confunde Tribunal de Contas com Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça tem juiz, Tribunal de Contas tem conselheiro. Sim. Então todos os atos dos municípios são auditados pelos conselheiros do Tribunal de Contas de cada estado. O nosso aqui, Rio de Janeiro, Tribunal de Contas do Estado de Janeiro. E lá temos um conselheiro sorteado para auditar as contas de cada município. No nosso caso aqui, de Macaé, é uma conselheira. E ela auditou todos os contratos de Macaé, desde 2021, e identificou que algumas pessoas estavam trabalhando de contrato sem processo seletivo. Tá? Então vamos voltar aqui à questão lá de quem trabalha na instituição pública. 3 hipóteses: carro comissionado, contrato direto ou contrato por processo seletivo. E o concurso público. Ela identificou que em Macaé, dos contratos que se tem contrato de Macaé na educação e na saúde, tá? Tinham pessoas trabalhando sem processo seletivo. E ela determinou ao município de Macaé, sob pena de multa pessoal ao prefeito, que todos os contratados que não tivessem feito processo seletivo, e ela deu a lista, porque ela verificou todos os contratos de Macaé, fossem dispensados e Macaé poderia até o contratar novamente por processo seletivo, ou, se quisesse, concurso público. Mas se for da saúde, nós estamos essa questão lá, declaração lá de 2016, não pode fazer concurso público ainda. Então ela mandou a lista, são 806 pessoas que o Tribunal de Contas mapeou, de pessoas que estão trabalhando em Macaé sem processo seletivo de contrato. Sim. Quem está de contrato, mas fez processo seletivo, não está nessa lista. 806 pessoas. E determinou o município que fizesse essa dispensa. Como o município precisa da mão de obra, ele vai dispensar e vai fazer o processo seletivo. Se as mesmas pessoas fizerem o processo seletivo e passar, vão voltar. Mas como o processo seletivo, por óbvio, é público, certamente pessoas de fora vão passar também nessa prova. Outra pergunta aqui da Simone, na verdade ela tem várias perguntas, eu vou fazer mais uma aqui. Simone Vieira Moraes. Esse mês o repasse do Ministério da Saúde e do piso da enfermagem foi de 1,4 para a Prefeitura de Macaé. Até hoje não recebemos. Não sei se procede. Em relação ao piso, é muito interessante essa pergunta, porque há uma confusão em relação ao piso. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui claro. Vamos imaginar que o piso lá do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do parteiro e do auxiliar de enfermagem, que a Constituição foi definir isso aí. Vamos imaginar de cabeça que o piso seja R$2.000. Isso que é importante. É isso aqui que é a definição. Atenção, Simone. O piso, um exemplo, foi definido que seja R$2.000. Não é mais, 3 mil e pouco. E a pessoa ganha vencimento 1.500, adicional de sobreaviso, insalubridade, periculosidade, o que for, dá R$4.000, valor cheio. Mas no vencimento é 2, o valor cheio é 4.
e o piso é 2. A pergunta é, eu te faço, essa pessoa que ganha 4 mil, o piso é 2, para o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e para o STF não tem diferença de piso. Porque o piso para o STF e para o Tribunal de Contas é a remuneração, o valor cheio, e não o valor básico, infelizmente ou felizmente. Entendi. Com isso, quando ela vê o repasse de 1,4, esse repasse está acontecendo no município, e é importante dizer também que Macaé tem um contrato com o São João Batista, e esse dinheiro é repassado para Macaé e também para o São João Batista, daqueles que estão abaixo no valor cheio do piso. Entendeu? No valor cheio. E no caso de Macaé, eu posso dizer abertamente aqui, nem 200 pessoas recebem o piso, porque todos estão acima do valor cheio do piso e não abaixo. Entendi. Infelizmente ou felizmente, a decisão de quem definiu que tem que se considerar o valor cheio é do Tribunal de Contas do Estado de Janeiro e do STF. É o que vale. É o que vale. Até que eles digam diferente, né? Doutor Fabiano, Nilmara Valadares, não sei se o senhor conhece, está aqui. Feliz em vê-lo atuante como sempre. Parabéns. Nilmara Valadares, é lá do aeroporto. Da Câmara? É, eu lembro dela da Câmara. Boa noite, Nilmara. Lembro de você lá da Câmara. Tá sumida, hein? Eu lembro dela. Nilmara é uma pessoa que uma pessoa que realmente tem um carinho muito grande, né, pelo senhor, acho que pela gente também. A recíproca é verdadeira. Gente que gosta de gente. Sim, tem um bom tempo que eu não vejo ela. Um Doutor abraço, Fabiano, Nilmara. Boa noite. Vou te falar uma coisa aqui, olha, o que tem de gente aqui, Camila, Melk, Fátima Basílio, Francisco, Denise, Gerry, manda um abraço pro senhor. Parceiro, gente boa. Enfim, Cristiano, Tatiane Botelho e muita gente boa. Só gente boa. Tá doido. Não tem nenhum vascaíno mandando um abraço pra mim, não? Deve ter. Tem até Romarinho aqui. Romarinho, gente boa, um grande manda abraço. Um abraço, Romarinho, nossa guarda. Tá vendo? Você falou gente que boa. Tá zangado com você, mas é mentira. Não, tá doido. Tô te esperando no gabinete, você ficou de lá e não foi até hoje. Tá vendo aí, ó? Tá vendo? Depois você cobra aí e fala que quem não quer te atender, tá vendo? Não, aqui eu atendo a todos nesse gabinete aqui. Lá tem água, tem café. Ele pode até não resolver, mas atende. O atendimento acontece, o mérito é outra história. Não tem aquele negócio, olha, fui lá, mas fui muito bem atendido. Não resolveu, mas fui bem atendido. Fui bem atendido. O cara sai feliz da vida. Eu tenho um rapaz, não sei se posso falar o nome aqui, pode tudo. Silvio, um abraço pro meu amigo Silvio. Ele diz que o meu não é o não mais simpático da região. Ele fala muito isso pra mim. Isso é interessante. É aquele Silvio, o locutor. Silvio Campos, obrigado, gente. Silvio Campos, Silvio Campos, ele fala. Nego bonito. Ele fala, doutor, o seu não é o não mais simpático da região. Silvio, tamo junto, hein? Grande abraço. Então, doutor, a gente sabe que a gente tem visto aí a tua luta aí junto ao prefeito, né? Cada um fazendo um pouco, no final a gente soma e temos resultado. Estou vendo que o senhor tem um trabalho também muito intenso aí com a Enel, né? Que tem, na verdade, presta um desserviço à população, porque a gente paga e não recebe aquilo que nós deveríamos receber. Mas é um problema nacional. Não tem como. Sim. A questão da Enel, por mais que você brigue, ela tenta, não vai resolver. Tanto é que o São Paulo já tentou entrar contra a Enel, mas não consegue. Né? A Enel é uma questão muito interessante, porque ela é uma concessão federal. É Sim. O governo federal, né, que contratou a Enel através lá da sua licitação. A Enel não está presente em todos os estados do Brasil. São 3 estados no caso, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. Mas a gente sabe, obviamente, isso não precisa dizer, né, que o serviço está longe daquilo que seria ideal. Infelizmente, Julinho, eu trago a notícia aqui, porque às vezes a população não tem conhecimento disso, o contrato da Enel termina esse ano e ele já foi renovado, mais 30 anos, pelo governo federal. Então, em que pese esse contrato finalizando dessa maneira, o governo federal está renovando essa concessão. Cabe, obviamente, aos municípios, né, que compõem o estado que a Enel explora o serviço, trabalhar junto ao governo federal para que pelo menos possa ser ouvido, com todo respeito ao governo federal, que pese já a renovação anunciada, que o serviço está ruim. E o que falta exatamente? Falta, na minha humilde opinião, e eu fui procurador-geral, entrei com várias ações contra a Enel, cabe energia, chove, acaba uma loucura, 3, 4 dias sem energia, enfim. Investimento. Na minha opinião, é investimento. A Enel tem que abrir o cofre mais para investir. E não é investir em escritório de atendimento, é na fiação, para que realmente esse serviço possa ser de qualidade. E eu estava vendo, né, no Google, você entra no Google aí, abre, qualquer pessoa pode ver,
7 bilhões. É muito dinheiro, né? De dólar, muito mais dinheiro. De euro, mais ainda. Foi o rendimento da Enel no ano passado. Tá? Bota no Google, você vê aí. 7 bilhões de euros de rendimento. Então, o nosso município, na gestão prefeitura, já nos autorizou agora a tomar uma providência mais acirrada em relação à Enel, dentro da competência do município, que pede uma concessão federal, para a gente avançar. Porque aqui em Macaé, por exemplo, e cada município tem a sua peculiaridade, eu estive até lá em Cardoso Moreira, na reunião lá do CIDENF, que é um consórcio, né, de município, 21 municípios. O que não pode, por exemplo, aqui em Macaé, por exemplo, Juninho, eu tenho aqui escolas que o ar está instalado e não pode ligar porque não tem a capacidade de energia que a Enel fornece, Juninho. Aí eu tenho uma sala de aula ali com 50, 40 alunos, precisando do ar, e o ar está instalado, mas não tem ali a rede para poder atender. Tem que construir uma subestação. Exatamente. E na hora de fazer a ligação, isso leva uma eternidade. Então assim, está se trabalhando nesse sentido. Hoje, infelizmente, são mais de 10 escolas que não estão com essa situação ainda, para além de outras questões. Então o prefeito já... O memorial está assim. Exatamente, exatamente. Agora falta o quê? O destinatário final colocar energia. Fazer a ligação. Exatamente. Tá tudo pronto. Extensão de rede. Eu tenho rua em Macaé que ainda não tem energia. Aí a pessoa, doutor, nos ajuda, porque a rua aqui está no escuro, a 300 metros está energia, mas não chega aqui. Aí liga lá para a Enel, fazer coisa. Então, assim, na minha opinião, e eu preciso dizer o seguinte, as pessoas que estão aqui atendendo aqui na nossa região, aqui, o gerente, são pessoas da melhor qualidade. Mas isso é de cima para baixo. Isso é lá na presidência da Enel, para quem não sabe que é uma empresa italiana, para poder determinar que o investimento aconteça na ponta. E com tudo isso, Julinho, a concessão federal foi renovada. Mais 30 anos. Doutor, tem aqui Sampaio Advocacia, né? Julinho, manda um grande abraço para o meu irmão. Doutor Daniel, gente boa. Estamos juntos em campo. Doutor Fabiano. Gente boa, fala que é o Daniel, advogado. Gente boa. Um abraço, Daniel, parceiro. Tem muita gente. É gente boa. Leila Messia. Doutor Daniel tem uma peculiaridade, Julinho. Anota aí, Saraiva, também. Desde o primeiro período, ele ia estudar de terno. Desde o primeiro período, ele já usava terno. Daniel, tamo junto. Desde o primeiro período, já ia de terno. Sandra Cardoso, parabéns pelo retorno no cafezinho, e muito legal, muito bom mesmo. A gente agradecer aqui as pessoas que estão. Paulo Vitor Cabral está indo para o Rio para embarcar amanhã. Um abraço. Meu sobrinho. Vai embarcar? Gosta muito do senhor. Gosta muito. E a participação está sendo muito boa, e acho que isso é importante demais, porque a gente começa já com o pé direito. E não poderia deixar de convidar aqui o nosso vice, né, amigo também. E que tem trabalhado muito. Doutor, deixa eu só falar uma coisa aqui, que eu não cortar o Julinho, que é falta de educação, mas eu preciso dizer isso. E ele não fala, e eu vou falar por ele. Tá? Quando eu tinha 5 anos, eu ficava na rua, com essa história. soltando pipa lá no aeroporto. Um abraço, pessoal da Praça do Pinche. E eu tive o prazer de ser vizinho de Julinho ali, em 86, 87. Mais ou menos isso, né? Eu era rico, o senhor era pobre. E aí, ele me viu soltando pipa na rua e falou: meu amigo, você sai da rua para estudar. Entendeu? Então... É importante falar isso aqui. Julinho já conheço há muitos anos, eu tenho 47 anos, estou falando de coisa aqui de 42 anos atrás. Julinho sempre foi essa pessoa do bem, tá? E que também, no meu caso aqui, me deu muitos conselhos e foi muito importante poder eu continuar estudando. Ele citou aqui, né? Minha família não é melhor que ninguém, sabe das minhas situações familiares que eu tive, mas poderia ser hoje, gente, uma estatística na minha família. Isso todo aqui é porque é possível. É você determinar na tua vida se você quer ser um médico, um advogado, um político que for, faça no presente o que você quer ser no futuro e você pega em Deus. É porque, na verdade, o senhor tinha tudo para tomar um caminho diferente. Mas acho que a vontade de vencer, né, de sempre trabalhar com uma situação muito adversa, né, isso faz com que as pessoas sonhem. Né? Então, é um sonho que o senhor consegue realizar. Acho muito legal. Porque eu te conheço, né, de longas datas, e lembro muito bem quando o senhor ia na Câmara, né? Estava lá, que Deus o tenha, doutor Eduardo, falou assim: olha aqui, vou te dar uma ficha do PPS para você assinar. A gente ficava assim: meu Deus, vai ser candidato a vereador? Vai ser candidato a vereador, vai tirar uma vaguinha nossa. E hoje o senhor está aqui, né, como vice, um vice que é amigo. Aí eu sempre falo que, com respeito a todos os vices, é um vice de respeito. Né? Porque a forma qual o senhor tem tratado as pessoas, e muitas das vezes eu acredito que o senhor é abordado com temas difíceis de resolver, e aí dizer um não
tem que saber dizer um não, porque um não bem dito, as pessoas acabam ficando satisfeitas, né? Então, eu vejo que esse é um caminho, certamente é um caminho muito próspero, porque eu sempre digo o seguinte: quem é vereador quer ser vice, quer ser prefeito, quem é prefeito quer ser deputado e assim sucessivamente, né? Ninguém treina para não jogar, todo mundo treina para jogar. Então, o senhor está no caminho certo, né? Acho que tudo começa agora. A política é muito dinâmica. O que você fez ontem não serve para hoje. Hoje o senhor fez uma coisa, amanhã o senhor tem que fazer outra. Eu tenho certeza que a cabeça já está a mil. O senhor vai fazer já na quarta-feira, aí vem a quarta, a quinta. É um dia após o outro, o trabalho é muito mais intenso, né? A gente sabe que tem muitas coisas para a gente organizar, né? Eu queria ver com o senhor aqui, nós temos algumas demandas que as pessoas têm me cobrado. Eu acredito que a assessoria podia até estar anotando. Nós temos um problema de poda de árvore, né? Nós temos uma árvore aí que até apresenta risco eminente, né, à população. Nós vamos entrar agora. A assessoria está posta aqui já anotando já tudo aí. Um período de vendaval que a gente vai ter agora, porque terminada essa questão de verão, a gente vai entrar agora. Então, algumas árvores, né? Aeroporto, enfim, toda a nossa região. A gente sabe que está sem contrato, mas já começar a priorizar essas questões. Sim. Porque eu entendo o seguinte: a gente trabalha com a prevenção. Se porventura um vendaval e uma árvore dessa cair, a gente vai ter que correr para resolver. Exatamente. Então, e que a gente antecipe esse trabalho. E eu lembro que lá na UBS, onde eu estou trabalhando lá, estou dando uma excelente contribuição, por sinal, hein? Parabéns. Estou dando um apoio lá. E aí o pessoal lá, muito bom. Eu estou tendo algumas facilidades, isso é importante. Liguei para o Rodrigo Julinho, fala com o Marquinhos. Quando eu resolvi, quando fui ligar, Marquinhos já estava lá com a equipe toda, fizemos a poda da árvore, uma árvore que trazia muito risco eu vi àquela população. Eu vi. E a gente, quer dizer, na verdade, nós estamos trabalhando com a prevenção, né? Isso é que é importante. Então, eu queria que o senhor anotasse aí. Sim. Nós temos também um Nilson Carvalho da Aroeira, inclusive, queria até marcar o café com o senhor, Nilson Carvalho, meu amigo Nilson Carvalho, Julinho, porque a Enio agora está ali na Aroeira. Então, se você observar, eu já fiquei ali alguns minutos e pude observar. Ali é um trânsito intenso. Então, e não tem, quer dizer, foi para um lugar que não dá nenhuma condição do cidadão chegar até lá. Então, é uma via que de uma velocidade, implementa uma velocidade um pouco maior. A gente precisa ali de um semáforo, não sei, mas um quebra-mola, alguma coisa que pudesse facilitar a vida daquelas pessoas que precisam atravessar. Você pode dar uma olhada aí que você vai ver o que eu estou te falando. Ali na Aroeira ali. Na Aroeira ali. Então, ótimo. Então a gente precisa. Então, o Julinho fala com o doutor Fabiano para ver se ele consegue anotar lá. Vamos ver, o pessoal já está anotando ali já. Estamos aqui antenados para fazer contato com mobilidade lá, para já avançar. A gente precisa também ali na rua dos Eucalipto, com Rua das Acácias também. Precisa de um semáforo também ali. Então, são coisas que são coisas pequenas, mas que dão um efeito grandioso. E aí, aproveitando aqui a oportunidade, falar de efeitos e coisas sempre que dão um resultado grandioso. E aí eu falei, poxa, eu estou aqui lá na UBS e queria botar uma mesinha, e fui lá na educação. Não, tem aqui, faz um documento lá. Aí a responsável da unidade fez um documento, fui lá, já busquei, pintamos aquela mesa e hoje de manhã, já primeiras horas, a moça manda um vídeo, Julinho, olha só que coisa interessante. Umas 6 crianças já fazendo lá o exercício de aula, naquelas mesas, coisa simples, né? Coisa, né? Às vezes é uma coisa que para muitos é insignificante, mas que para muita gente ele tem um resultado muito positivo, né? Aí eu digo que o simples dá trabalho, porque a gente precisa mirar essas questões e procurar fazer um pouco mais para essa população que realmente, né, trouxe aí o senhor para esse mandato, deu o segundo mandato ao prefeito. Eu tenho a certeza que é com esse pensar que o senhor tem desenvolvido esse trabalho. Esse trabalho, né, é desenvolvido. Primeiro, eu preciso dizer que eu tenho uma qualidade ou um defeito. Eu não enrolo e falo a verdade. Muitas vezes a pessoa quer até ouvir uma resposta, mas eu sei que aquilo não vai acontecer. Então eu já falo a verdade. Olha, isso não vai acontecer. Ontem mesmo o prefeito lá inaugurando a praça lá no Campo do Oeste, estava lá com ele lá.
Uma pessoa me abordou lá, fez um pedido, eu falava, isso não tem condição de acontecer, não é possível. Eu já falo a verdade. E eu podia falar assim, não, eu vou ver. Aquele vou ver que não vai acontecer. Tem uma expectativa, né? Então, se a pessoa foi ali conversar comigo, falar, eu já conheço esse caso, já conversei com a pessoa, isso não vai acontecer. Então, é melhor, né, o senhor saber a verdade do que criar uma expectativa. Eu sou dessa maneira, tá? E quanto a essa questão da disposição do trabalho, Julinho, eu tenho que dizer também aqui uma coisa aqui, até pela pessoa que você é e o que você representa no nosso município de Macaé. Você, hoje, aí de muito tempo, obviamente, faz um serviço muito bom à nossa cidade. Eu falo isso porque eu conheço o seu trabalho, conheço a sua atuação de muito tempo, e na vida tudo tem uma razão de acontecer. Vocês conhecem muito bem a minha vida, tá? Tive coisas na minha vida que, para muita gente, poderia estar em outro lugar. Uhum. Mas eu entendo que Deus permite algumas coisas porque Ele tem uma coisa maior na frente. Em 1991, Julinho, eu fiz uma prova para ser office boy no Banco do Brasil de Macaé. E eu perdi nessa prova. Eu fiquei muito chateado. Mas muito chateado mesmo. Porque eu não admitia perder nessa prova em 91 para trabalhar no Banco do Brasil. E 6 meses depois, eu perdi na prova do Banco do Brasil. Eu fui encaminhado para trabalhar pela FEM, que eu sou oriundo da FEM, Fundação Estadual do Menor. Para quem não sabe o que é FEM, é como se fosse hoje Nova Vida, mas a FEM é do Estado. Hoje é FIA. Sim. Eu sou da FEM. Um abraço no nosso pessoal da FEM, Dona Gisela, que é a diretora lá e tal. 6 meses depois que eu perdi na prova do Banco do Brasil, eu fui encaminhado para a FEM para ser office boy na Ordem dos Advogados de Macaé. E lá cheguei em junho de 1992. Trabalhando com advogado, minha vida se encaminhou no direito e olha no direito onde me trouxe. Se eu tivesse passado na Banco Brasil, certamente eu seria um bancário, escriturário, eu não estaria hoje aqui talvez conversando com você. Minha vida se ia se encaminhar para outro lugar. O que eu quero dizer nesse sentido é o seguinte, nem tudo aquilo que a gente quer para a nossa vida, Deus quer. Então, eu falo isso dizendo o seguinte, pessoas como você que se coloca à disposição de instituição pública trabalhando, perde até dinheiro, sendo muito sincero, pelo amor que você se dedica ao município como outras pessoas. E é isso que a gente faz aqui na gestão do prefeito Elba, a gente se dedica. É óbvio, Julinho, que Macaé tem problema? Tem, é claro. Uma cidade com 242 mil pessoas, com 50 mil pessoas flutuantes, tem problema, sabe disso. Mas em relação, com todo respeito aos ex-governantes da nossa cidade, em relação ao que o prefeito Elba encontrou aqui em janeiro de 21 e hoje, 25, eu tenho certeza que você, população, se você olhar para trás o que já foi feito, está muito melhor em relação ao que nós encontramos. As entregas são muito importantes, né? O governo, ele trabalha com entregas, né? E a gente está caminhando para o final, doutor. A gente tem acho que mais já? 5 minutinhos. Aqui é rápido. Engraçado que o bate-papo é tão aqui até meia-noite. Tão interessante que o tempo passa e a gente não percebe. Na verdade, a gente tem muita coisa que poderíamos... É uma coisa que vai puxando a outra. Sim. Eu tenho acompanhado aí a questão da saúde do município, né? As pessoas têm feito algumas críticas, porque são críticas que realmente procedem, né? Mas eu tenho a certeza que o governo tem uma vontade grande de acertar. Sim. E aí eu tenho uma coisa comigo que eu aprendi muito quando eu fui para o Memorial. Rapaz, aquilo ali para mim foi uma escola. Eu me tornei uma outra pessoa. Às vezes as pessoas confundem muito política social e política partidária. Eu sou bom na política social. Política partidária é uma coisa, é uma consequência, né? Mas a política social, isso está no sangue. Eu aprendi muito lá. E eu falo o seguinte, a saúde de Macaé, nós temos aqui um bom recurso, nós temos excelentes profissionais, né? É até uma questão que amplamente o senhor vai discutir um pouco mais adiante, acho que valeria a pena discutir, sim. Como o senhor falou, nós temos mais de 350 mil cartão SUS, para uma população de 240 mil, tirando lá os planos de saúde, vem para... Como é que pode? Se você tem uma população de 240 mil, bota aí 140 mil pessoas que dependem. Deveriam ser atendidas. Né? Você tem 300 e poucos mil. 316 mil. E aí, essa semana foi um negócio interessante. Alguém me. Julinho, eu estou com uma situação assim, eu queria resolver, mas eu moro. Aí, quer dizer, não dá para fazer o cartão SUS, não dá para fazer, porque eu estou 2 meses em Macaé. Como é que você vai fazer? Então, são essas questões que a gente precisa priorizar, porque, na verdade. O problema nosso a gente tem que resolver, mas o problema de outro município que resolve outro município. Sim. Não dá para a gente ficar resolvendo o problema de município vizinho, com todo o respeito que a gente tem, com todo o respeito que o prefeito tem, mas cada um resolve os seus problemas. E aí, tem uma coisa muito interessante, doutor. Eu começo a observar. Tem uma coisa que é fácil de resolver na saúde, mas fácil.
não tem coisa mais fácil para a gente resolver, mas difícil de implantar. Olha que coisa interessante, né? Fácil de resolver, difícil de implantar, né? Isso chama, a gente precisa ter empatia. Empatia a gente não encontra no concurso. Você pode ganhar um salário altíssimo, um salário pequeno, porque isso é de cada um. E para finalizar a minha participação, depois vou deixar o senhor para fazer as considerações finais. A gente que é macaense, eu sou nascido e criado aqui, eu lembro, quando eu era criança, eu falava bem assim, não, você vai no Jorge Caldo que tem lá Zé Grande. Zé Grande vai resolver. Resolve tudo. Não, vai lá no Jorge Caldo, procura lá Lobão. Vai lá que ele resolve. Vai lá no São João Batista, procura Eunice. Eunice vai resolver seu problema. Você vai lá no pronto-socorro do aeroporto, procura Ribeiro. Você vai na creche Nossa Senhora da Conceição, procura Graça. Acabou. Acabou as Graças, acabou o Ribeiro, acabou a Eunice, porque as pessoas precisam entender. O outro que vai lá, o outro que precisa de atenção é minha mãe, não é? É a mãe da Cláudia. Então a gente precisa entender que o outro pode ser a nossa mãe. Isso é fácil de resolver, não é? Agora, as pessoas estão muito... Acho que com o advento da internet, as pessoas ficaram assim muito resistentes, perderam o amor pelo próximo. E essa noite eu acordei de madrugada e fiquei pensando, rapaz, o Natal tinha que acontecer 12 vezes no ano. Para ver se baixa o espírito natalino dessas pessoas. Porque, olha só que coisa interessante. Você chega no Natal, o país, ele se desmancha, né? É um negócio impressionante. Acabou o Natal, as pessoas viram um gelo, uma máquina, um robô. Como é que é isso? É um negócio difícil da gente entender. Então, acho que as pessoas precisam fazer uma reflexão, né? Tentar buscar mais um pouco de empatia, porque o outro que está lá, ele vai porque ele precisa desse atendimento, né? Até para dizer um não. O senhor diz um não com a maior classe. E as pessoas saem, de certa forma, desapontadas, mas satisfeitas. Não, conversei com o doutor lá, disse que não tem condição. Né? Agora, enfim. Mas isso aí é aquilo que eu estou vendo, e certamente eu vou ver muito mais. Mas a minha participação é uma participação importante demais. Né? Eu sou apenas um pingo d'água no oceano. Né? Tem pessoas que dizem o seguinte, uma andorinha não faz verão, mas faz verão sim. Uma andorinha faz verão sim. Né? Isso foi no passado que se dizia. Então, eu quero aqui deixar o microfone aberto para as suas considerações finais, dizer que, para mim, para nós, foi muito importante a sua participação. Né? Agradecer aqui essa quantidade de pessoas que estão aqui né? E é tudo real, cara. Um negócio assim impressionante. Né? Tá vendo, doutor? Olha só. Aqui, ó. Eu só estou mandando uma mensagem. Tá vendo? Ali. Aqui, ó. Tá vendo? Isso ali, é bom, isso é bom. A gente não está fazendo. Programa de qualidade. A gente não está fazendo política partidária, isso é política social, né? A gente que é macaense, nascido e criado aqui. Claro que a gente quer uma cidade melhor. Uma cidade melhor não depende só do prefeito, depende da gente, né? Sim. Cuidar da nossa calçada, né? Ser mais amigo do próximo, porque a gente não leva nada. Doutor, fica à vontade. Bom, Julinho, assim, primeiro quero agradecer aí o convite, dizer que estou muito feliz de estar aqui com você, com o seu público de qualidade. Pode contar conosco sempre. Trago um abraço ao nosso prefeito, todo o corpo secretariado. A gente está muito assim envolvido, empenhado, né? Tantos predicativos de buscar o melhor para a nossa cidade. Pode ter certeza que é para o nosso prefeito Elbert. Esse voto ofertado à urna diuturnamente é o objetivo de avançar cada vez mais em boas políticas públicas para a cidade. Em relação à questão da saúde, é importante dizer isso também. Macaé tem muito mais gente usando a nossa rede do que a própria população. O prefeito já confiou essa questão no nosso gabinete, nós estamos tratando essa questão, vamos fazer um grande recadastramento da saúde. Ah, que bom, doutor. Tá? E hoje, por acaso, estamos tendo uma reunião sobre isso, para a gente fechar e contratar uma empresa e fazer um grande recadastramento. Se as pessoas realmente moram em Macaé, não tem problema. Mas a gente sabe que não acontece isso. Tá? Então, isso vai ser resolvido logo, logo. Em relação à empatia, Julinho, isso... Meu pai é pedreiro, sabe muito bem disso, mamãe doméstica. Eu sou advogado. Tem advogado ruim, advogado bom, tá? Pedreiro ruim, doméstica boa, tudo qualquer segmento, sociedade. E o município tem quase 13 mil servidores. É uma cidade. E, por óbvio, quero até mandar um abraço aqui na Secretaria de Recursos Humanos, que vem fazendo um trabalho muito bom
em meio ali os servidores, mas a gente sabe que em meio, obviamente, tanta gente, mais de 12 mil servidores efetivos, tem algumas pessoas que realmente não pensam, né, da forma que o nosso prefeito vem emanando a administração. Mas a gente está aqui confiante, trabalhando para que isso mude cada vez mais. Essas Eunice da vida, Ribeiro da vida, faz muita falta sim. Mas a gente está trabalhando para que outras pessoas possam também fazer esse trabalho no dia a dia. Sabe por quê, Julinho? Porque o nosso prefeito ele é assim, nós somos assim, e o nosso objetivo é que todos possam ser. Sabe por quê? Porque se nós estamos aqui, que sendo pagos para a administração, entendermos que o nosso lema é servir e servir a população, ninguém está aqui obrigado, tá porque quer, fez concurso porque quis, se colocou à disposição como gestor porque quis, e nós estamos sendo pagos para a população. Então, esse é o nosso objetivo cada vez mais de avançar. E por mais de agradecer, quantas vezes me convidar, eu estou aqui à disposição para falar um pouquinho do nosso trabalho lá no nosso prefeito Elbert, e já encaminhando então para o final, desejar aí uma ótima noite a todos, que o Papai do Céu abençoe a vida de cada um de vocês que está nos ouvindo aqui nesse momento. Obrigado, Julinho, Deus abençoe. Doutor, eu que agradeço a sua participação mais uma vez, mandar um abraço para o prefeito Elbert. Sei que a correria é muito grande, né? Um corre de um lado, corre de outro, isso é para poder melhorar a qualidade de vida das pessoas. E dizer que a minha contribuição lá na UBS da Aroeira, eu tenho trabalhado muito lá, eu tenho certeza, porque a gente precisa ver a ponta de um trabalho, né? O que é mais importante é isso. Então, eu vejo que tem ponto facultativo, a gente não tem. Eu vou trabalhar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu vou deixar aquilo lá um brinco, melhor do que a minha casa. Sabe por quê? Porque eu acho que o mais importante não sou eu, não é o prefeito, não é o senhor. O mais importante é a dona Maria, seu José, seu Antônio, seu Pedro, né? A gestante que chega lá, a criança que vai... Essas pessoas são mais importantes Sim. do que a gente, né? Sim. Na verdade, nós estamos aqui para atendê-lo bem, para servi-lo, né? Sim. Porque eles confiaram o voto a vocês, né, que tem um mandato. Então, eu acho que agora nós que somos parte integrante desse processo, a gente precisa dar o máximo, né? É o que a gente está, é o que a gente vai fazer, é o que eu vou fazer. E quero muito agradecer essa oportunidade, o desafio. Porque, meu Deus do céu, é só pedreira. E eu não sabia que a gente tinha essa capacidade de fazer. Quebrando a parede tá dia com a marreta. Tão engraçado que as pessoas pensam, isso ali é só para buscar engajamento. Mas que não é, pá. Não é. Aquilo é de ver, porque a vontade de ver as coisas terminarem. Porque não tem coisa pior do que isso, né? E a gente está lá e, puxa vida, um negócio muito interessante. A gente não faz para aparecer, porque eu tenho 65 anos. Aparecer mais para quê? Entendeu? Já estou no final da vida e agora tem que aproveitar para poder passar essa experiência que a gente sabe para os mais novos, né? Enfim, então, doutor Fabiano, muito obrigado aí pela participação, agradecer aqui o Cello, agradecer ao nosso amigo Saraiva, o André, né? Isso é que faz a diferença numa boa gestão, né? Nós não vencemos, mas estamos aqui dando a nossa contribuição. Então eu vejo que é essa união que vai fazer a diferença. Então, obrigado e tenham um bom feriado, uma boa quarta-feira e um bom feriado de muito trabalho. Tá bom? Dúvida. Obrigado para vocês que estão aqui, uma participação aqui recorde, né? E sem negócio de impulsionar, aqui é real. Eu estava falando para um amigo aqui, que eu mandei aqui, acho que 150, o link para 150 pessoas. Dessas 150 tem mais de 100 aqui que permanece até agora. Então, a vocês, um beijo, um abraço e até terça-feira, se Deus quiser. Boa noite.